Toda quarta-feira às 20 horas, só coisas boas, no Instagram do Arte Faz Parte, produções em arte, educação e negócios de impacto social. Isso, @Arte Faz Parte Produções. Vem com a gente, vem participar dos nossos programas e lives. Vem de só coisas boas. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrada de estar conversando com você e com as demais pessoas. Gratidão. Que maravilha. Então, assim, aqui no Só Coisas Boas, a gente fala de coisa boa. A gente está aqui para falar de coisa boa, para mostrar para o mundo, para as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver que existem coisas boas, sim, acontecendo. E aí, eu falo para você mandar um grande abraço a todo mundo que está por aí entrando. Alessandra Carvalho, nossa produtora, Nilda Andrade, Milena, todo mundo que está por aí, sejam bem-vindos. Então, eu já começo o nosso papo, Valéria, perguntando o seguinte: qual foi o momento da sua vida que você percebeu ou que alguém te inspirou a promover coisas boas? Porque a gente já leu aqui algumas coisas que você já fez e foi muitas coisas boas. Então, a gente sabe que normalmente a gente segue um exemplo ou tem uma inspiração. Então, fala pra gente de onde surgiu a Valéria, que é essa Valéria que motiva e dá iniciativa de coisas boas. Eu acho, Vitor, que tudo começa quando a gente é pequeno, né? Eu passei por grandes momentos onde a água invadia a casa, na enchente da favela da Praia do Pinto, onde eu morava, e a gente perdia tudo, 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 tudo. E a gente recomeçava após cada enchente. Um lugar que acolhia a gente era a escola. E na escola eu pude aprender o verdadeiro sentido da matemática, que era a divisão das doações, né? Do português, que eram as palavras que a gente tinha que dar com carinho para o outro. Enfim, eu acho que a base de tudo está lá atrás, na infância, no lugar que eu nasci, da condição social que eu vim, né? Até para poder ter empatia para com o outro, até para poder valorizar o que o outro tem de bom, né? Eu acho que começa tudo ali, quando a gente é pequeno. Que maravilha! E agora, pegando toda a sua trajetória, eu te pergunto, pegando um pouco do que você falou, você acredita que algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, por mais que pareçam coisas não muito legais, podem se tornar frutos, se tornar boas? Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim. Quando a gente consegue sobreviver àquela situação, e quando a gente tem pessoas do nosso lado nos apoiando, por exemplo, quando nós perdíamos tudo, nós tínhamos uma escola, que era a casa da gente, virava a nossa casa, né? E a gente podia contar com os professores, podia contar com as pessoas que iam lá se oferecer para ajudar. E quando a gente consegue perceber que aquilo ali vai passar, mesmo que aquilo se repita durante alguns anos, que foi o nosso caso, de ter várias enchentes, né? Você sempre está tendo a oportunidade de reaprender, a ter resiliência, a lidar com as situações difíceis. É claro que não é nada bom você perder tudo, é claro que não é nada bom você ter uma condição social que não te dê uma escola digna, que não te dê direito àquilo tudo que você tem que aprender, né? O espaço que você tem também, aonde você retorna depois da enchente, é um espaço rico de informação, de solidariedade dos vizinhos, é um espaço rico de informação cultural, né? São pessoas que cantam, são pessoas que trazem do seu regionalismo, né? Que numa favela é constituída por pessoas que vêm de vários locais, né?
E ali você vai aprendendo com aquela costureira, você vai aprendendo com aquela bordadeira, você vai aprendendo a rezar com a vizinha, você vai aprendendo a falar palavras novas. Enfim, eu acho que tudo na vida tem um aprendizado. Você vai aprender até, por exemplo, onde não há esgoto, que há necessidade de saneamento básico, senão todo mundo adoece, faz ferida pelo corpo, né? Você vai aprendendo também que é preciso que a pessoa tenha água, porque é horrível carregar galão de água, aqueles carros, né? aquelas latas que você vai puxando como se fosse um burro. Eu vi minha mãe carregando aquilo a vida inteira, né? Quando a gente estava lá, minha vida inteira, minha infância inteira, né? Isso não é nada agradável, né? Mas você aprende o valor também que vai utilizar a água. Então, tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida, que pode parecer, e por vezes é muito doloroso e ruim, lá na frente você vai conseguir, se você conseguiu sobreviver a essa situação, lá na frente você vai ver que tudo serviu para você aprender. Agora, isso também vai de cada um. Eu posso aprender com isso o lado positivo, ou eu posso me tornar uma pessoa revoltada, né? Aí vai da escola, da escolha de cada um, é o livre-arbítrio, né, que nós temos, né? Eu, graças a Deus, eu procurei ver tudo que tinha de bom ao meu entorno. E eu acho que assim, a coisa mais importante que tinha no meu entorno eram as pessoas, não era o ter, o conseguir coisas, eram as vidas que tinham ali, né? E aí eu valorizo muito isso, a vida, eu valorizo muito a pessoa idosa, eu valorizo muito aquela criança que não tem a oportunidade de ter uma identidade, porque um pai lhe negou aquela identidade, um registro, né? Eu fui aquela criança, então eu aprendi no corpo. Quer dizer, tem gente que aprende isso tudo, sem precisar passar pelo que eu passei. Mas eu acho que eu precisava passar por aquilo tudo para aprender, né? Cada um é cada um. Ai, que lindas suas palavras, que eu fico pensando assim, você acabou de falar uma coisa e assim, e eu percebo que o fato de você passar por isso e hoje você está tão dentro da educação, do ensino, desse processo de passar esse conhecimento para as pessoas, que você pode passar essa experiência para ela sem que ela necessite passar pelo que você passou. E ela entenda, como você bem disse, a importância da água, o valor que a água tem na vida, o saneamento básico, maravilhoso. É muito bom assim, perceber o quantas experiências que a gente passa são coisas boas. E uma outra coisa que eu quero pegar como gancho, você falou muito da questão da educação, da aprendizagem, e eu te pergunto como que foi, qual os benefícios, tanto para você quanto para o próximo. Você falou muito dessa coisa do humano, das pessoas, trabalhar nesse campo da literatura, da educação, dentro da Cidade de Deus e dentro de outros lugares. Como que foi para você? Olha, não foi fácil, não, tá? Não foi fácil pelo seguinte, você tem que quebrar alguns paradigmas. É difícil aceitar uma pessoa que veio da favela e que faz questão de dizer a sua identidade sem problema nenhum, que essa pessoa tenha uma liderança, que essa pessoa tenha força na sua voz, que essa pessoa tenha discernimento de questões. É difícil. Então, eu tive alguns problemas na área de educação para implantar projetos políticos pedagógicos, porque eu trazia dentro da minha raiz um conteúdo que não foi aprendido na faculdade, foi aprendido na vida, né? Foi aprendido na vida. Então, quando eu chego numa casa para coordenar aquela casa e eu vejo que o principal problema estavam nos educadores, porque eles tinham situações familiares parecidas com aquela que eu tive, tinham maridos que não registravam os filhos, tinham funcionárias que sofriam violência física, criança que sofria violência física, sem certidão de nascimento,
como eu vou educar se a minha própria vida não está equilibrada? Aí eu te digo, aquilo tudo que eu passei lá atrás foi a minha grande escola, porque a primeira providência é limpar a casa. E limpar a casa é o quê? Limpar a casa é chamar o funcionário, compreender aquela situação e dizer, olha, vou chamar seu marido aqui. Se precisar, eu vou na delegacia com você. Se precisar, eu vou no juizado de menores com você. E foi assim, sabe? Só que por trás de você, você tem um patrão que tem uma visão empresarial diferente da sua visão social. E aí é um sofrimento danado, né? De um lado e de outro. Graças a Deus, eu consegui firmar o que eu queria, sabe? Firmar o que eu queria não é nem o que eu queria, porque aquilo que eu queria para mim era aquilo que eu queria para o outro. Porque o tempo inteiro que eu estava defendendo ou aquela criança ou aquela mulher, eu estava defendendo aquela criança e aquela mulher que também vive em mim. E que lá atrás teve quem defendesse, né? De uma forma direta ou indireta, teve quem defendesse. Então é isso. Eu acho que dentro do processo político-pedagógico que eu pude implantar, a primeira coisa que eu quis foi humanizar a educação. Humanizar aquela linha de educação que eu iria trabalhar. Então, se eu tinha que buscar elementos, né, que fossem servir como um viés para eu desenvolver disciplinas, para eu trabalhar a metodologia, o que eu fazia? Eu ia apenas ver aquilo que estava lá. O que é aquilo que estava lá? Se eu não tenho condição sanitária, eu vou falar de privada como se eu não tenho vaso. Eu vou falar como de água se eu não tenho água. Então, muitas das vezes, eu para aquelas famílias, muitas das vezes mesmo, eu ia para o tanque ensinar a lavar roupa, para a roupa poder vir melhor lavada. Essa foi a metodologia. Eu acredito que para você investir na criança, num processo de educação, você tem que enxergar a família. A família. Isso também eu aprendi no dia a dia, né? Com as oportunidades que eu tive de estudar. Então, para eu implantar um sistema educacional, eu tive que me fortalecer mais ainda com a vivência da vida. Tinha questões familiares, eu fui fazer terapia de família. Tinha questões de criança que não conseguia aprender, eu fui fazer psicopedagogia. Tinha questões, por exemplo, de violência doméstica, eu fui fazer especialização em violência doméstica e implantar um trabalho dentro da casa. E lá na PUC pedir, pelo amor de Deus, venham me ajudar. Porque eu estou vendo que tem criança lá que é abusada. Tem criança que está sendo espancada. E eu preciso de ajuda. E as minhas crianças tinham de 2 a 6 anos. Eram crianças que precisavam, de fato, de uma pessoa que pegasse uma espada na mão e fosse defendê-las, né? E só foi isso que precisava fazer num processo de educação onde a proteção à criança, a gente ainda não tinha o conselho tutelar, né? Quantas vezes eu parei na defensoria pública, quantas vezes eu fui parar no juizado de menores, não foi uma nem foi duas, né? Então, até para os seus patrões, fica difícil conseguir entender. Meu Deus, essa mulher só vive na confusão, né? Não, essa mulher vive a vida inteira essa situação, sabe? Essa mulher sabe que essa criança que dorme pela manhã, que põe a cabecinha lá com seus 2 aninhos e dorme, ela a noite inteira ela não dormiu por conta do tiroteio. Essa mulher sabe isso, né? Então, é isso, é você trazer para o seu exercício pedagógico as vivências do outro, porque senão é choque, é bater. E fora isso, tudo o que a gente vê de tão doloroso na vida, né? Se não tiver alegria, música, poesia, não tem graça. Então, o que eu tinha que levar para dentro da creche? Música, poesia, teatro. E só para criança? Não, para a família. Eu me dava o trabalho de todo mês fazer a culminância. Uma equipe maravilhosa. Da onde que vinha a minha equipe? Da favela. Por quê? O nosso compromisso era além das horas dentro da creche. Era além, porque lá na frente você encontra com aquela criança. Você encontra nos becos, nas vielas,
Você encontra com aquela criança. E você tem a obrigação de mostrar para ela, olha, eu estou te vendo. Não é isso que eu estou te ensinando lá, né? Você cresceu, mas você foi meu menino. Você a vida inteira vai ser o meu menino. Eu acho que é isso, né? É ter esse compromisso com o outro. Educação não é uma coisa que a gente descasca feito uma banana, come o que tem gostoso dentro e joga a casca fora. Não. Educação vai além. Ela pode ser até aquela banana que você ensina a descascar, mas que você aproveita as cascas. Você vai pegar aquelas cascas, vai fazer de adubo, você vai ensinar o valor que tem em plantio, você vai dizer para aquela criança que antes da banana existir tem alguém que a plantou. Isso é educação, né? Ela vai além de um conteúdo. Ela é muito mais que tudo, né? E é o que salva. E é o que salva, é a educação. Não há outro caminho, sabe? É educação, e uma educação que humanize as ações, uma educação que mostre que a cultura que a criança tem no seu espaço merece e deve ser valorizada, porque ela vem dali. Quando você diz para uma criança, esse tipo de música não serve, você está dizendo para ela que ela não serve, porque ela está ali naquele contexto o tempo inteiro. Como que não serve? Aquela serve, mas você mostra outras para ela. Você abre um leque de oportunidades e não fecha o único que ela consegue escutar. Então, é ter esse cuidado, sabe? Eu acho que é por aí. Não sei se eu fugi da tua pergunta. Que não foi maravilhosa, e quantas coisas boas que você falou, e o quanto é importante esse tipo de ação, esse tipo de metodologia que você usa. Que a gente possa ter outras pessoas que também pensem dessa forma. Porque quando a gente pensa no aluno, você bem disse, naquele aluno criança que está com a gente tem que pensar que o pai talvez não tenha tido aquele contato com a educação, com o conhecimento, com o saber que ele está tendo. E quando você expande isso, como você bem falou, quando isso alcança os pais, alcança os familiares, alcança os responsáveis, dá a oportunidade que esse responsável também tenha contato com esse tipo de conhecimento. Pode falar. Não, você está falando, eu estou pensando aqui no meu pai. Meu pai era analfabeto, né? E espancava. Eu era o tambor dele. Eu era preferida para apanhar. Por quê? Porque eu falava, eu xingava, eu me rebelava, graças a Deus, né? Eu não era aquela criança que ficava esperando. Eu queria conquistar, eu queria. Então, a minha arma começou ali. Eu fui aprender a ler. Eu fui pedir quem me ensinasse a ler. Eu entrei para a escola com quase 10 anos, porque ele não me registrava. Quando você vê que um pai, né? Meu pai, ele me batia porque ele queria? Não, eu era uma afronta para ele. Como que uma menininha tão pequena pode ser tão arrogante, tão brigona, né? Se meter em questões que não competem a ela? E quem disse que as questões não competem às crianças? Eu não era surda, eu não era cega, eu não era muda. Então, a gente tem que começar a perceber que criança não é um instrumento do nosso desejo. Eu quero fazer um filho, pomba, faz o filho. Criança não é isso, não. Criança é uma responsabilidade. Ela veio ao mundo, ela merece atenção. Ela merece que você perceba que ela já te percebe dentro do ventre. Ela merece que tenha identidade. Ela merece, principalmente, que seja respeitada e que tenha amor para com ela, sabe? A criança merece muito, ela merece tudo. E por ela merecer tudo e muito, a gente tem que observar quando ela não consegue aprender. Às vezes ela tem disfunção, algum problema físico, né? E a gente tem que estar de olho. E isso também era uma outra questão na creche que a gente observava. Às vezes eu olhava para uma criança dentro do grupo, né? Porque não tem nada melhor do que você ver a criança dentro do grupo dela. Você não tem que tirar a criança para saber de problema da criança. Está ali dentro do grupo, você viu que ela não está acompanhando as atividades, eu vou chamar uma pessoa. E eu trabalhava em projetos sociais, que hoje eu já estou aposentada, eu não trabalho mais.
O que eu fazia? Eu chegava para minhas santas amigas e pedia, Santa Vera, fonoaudióloga, preste atenção nessa criança. Olha, eu quero que você olhe aquela criança. E a gente percebeu uma das questões assim, que eu me lembro, a menina agora está com 18 anos, fez 18 anos por esse dia, é minha colega do Facebook, minha amiga do Facebook. E a gente percebeu que a menina, no contexto, ela não se comunicava. Um dia que eu levei uma banda, porque isso também eu fazia muito, levar banda, a orquestra sinfônica, tudo que você imaginar que o povo pode achar ser uma loucura, as loucuras eu fiz na minha vida profissional, graças a Deus. Graças a Deus que eu fui muito louca. E aí a gente viu que a menina reagia ao som da banda. Por quê? Ela ficou perto da banda, bem próxima à banda, e o som era aquele som incisivo, um som mais forte que o som da vozinha de uma criança. Ela tinha, sim, uma dificuldade auditível. Não era outra coisa, né? Só foi mandar para o otorrino, fazer tratamento, buscar uma fono, né? E levar o tratamento adiante. Hoje em dia ela é uma menina tranquila, uma menina legal. Outro caso também, uma criança que me chegou com a mão toda queimada, mostrou a mão. Nessa época foi até engraçado, no meio dessa dor, porque eu fui convidada a demitir a mãe, que era uma funcionária. E aí eu respirei fundo e pensei, né? Falei na época com o meu chefe, então você vai me demitir. Me demite. Porque se eu não tenho condição de trabalhar com essa mãe, eu não tenho condição de trabalhar com mãe nenhuma aqui dentro, porque as questões aqui são essas. Foi quando eu fui buscar ajuda na PUC, né? E mudou totalmente a minha vida. Eu fui fazer até especialização em violência doméstica. Fui buscar apoio na PUC, depois fui para a USP com uma equipe, formei uma equipe chamada CODE. Nós passamos a trabalhar dentro da Associação de Moradores da Cidade de Deus, com 72 famílias. As escolas mandavam, crianças, enfim. Só criança com quadros de violência doméstica. Tínhamos sociólogos, advogados, psicólogos, assistentes sociais dentro da Associação de Moradores. Então, a gente só não faz aquilo que a gente não quer, sabe? Quando a gente sabe que tem uma dor que lateja, que está ali, você sabe qual é o curativo. Se você é omisso, você é igual ao agressor. Você tem que agir, sabe? Você tem que agir. Você não pode se calar diante da dor do outro, né? Fingir que não está vendo, fingir que não sabe. Você tem que agir. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com questões, né, sérias, que era da violência, por exemplo. Nessa época eu era funcionária pública e trabalhava numa instituição também. As minhas crianças que sofriam esse quadro eram desta instituição, né? O que eu fiz? Eu fui convidada, porque primeiro eu levei para dentro da instituição, aí fui convidada a tirar o pessoal de lá, porque a instituição não trabalhava com violência doméstica. Eu fui pedir ajuda na Associação de Moradores. Aí consegui uma sala na Associação de Moradores, para as crianças, para as famílias, né? A intenção era trabalhar com as famílias. Aprenda a lidar com o seu filho. Eu tive que pedir demissão do Estado, porque como eu poderia ter tanto tempo? Eu trabalhava meio período nessa instituição e meio período no Estado. Então, eu pedi demissão do Estado. Me arrependo? Nem um pouco, porque eu tenho minha consciência tranquila, sabe? Eu tinha que fazer aquilo naquela época. Eu tinha que fazer aquilo naquela época. Hoje eu já não tenho mais essa garra, nem idade, né? Para sair por aí arrastando criança, dando papel para assinar, levando para juizado, hoje eu não tenho. Mas naquela época eu tinha e fazia, sabe? Eu tinha e fazia. Fazia, sim. Era capaz de pegar uma perna de 3 e meter num pai que estava abusando de uma criança, sabe? Hoje eu não faria mais nada disso. Mas já passei por situações complicadas, né? De vir pai de criança na minha porta, querer pai de marido, né? Satisfação, dizendo que eu estava fazendo a cabeça da mulher dele e eu botar ele para correr com a vassoura. Aprendi a usar a vassoura na favela, graças a Deus. Graças a Deus me serviu esse aprendizado, né? Então, é isso, a gente passa na vida, sabe? A gente passa. A vida passa, mas enquanto a gente está na vida, a gente tem
aquelas atividades do tempo. O meu tempo agora não é mais de correr atrás de criança. O meu tempo agora não é mais do cuidar do idoso. E cuidei muito bem, graças a Deus, quando eu trabalhava com a terceira idade, pude dar para eles o melhor de mim. Quando eu tive mais de 40 funcionários, e depois a instituição, né, que eu virei gerente, eu fiz o melhor que eu pude dentro daquilo ali, e sempre com amor, sabe? Hoje é o Sarau na Favela, né? Hoje é a vez do Sarau na Favela, né? É a vez de eu poder fazer assim. O lado artístico eu sempre tive, né? Desde criança, eu sempre gostei, né? De poesia, de música, né? Graças a Deus, sempre gostei. Mas não tinha oportunidade, né? Como? Como, né? Com tanto trabalho, com 3 filhos, sem o marido presente, né? Como você administrar tantas questões e ainda a arte? Então, eu fui uma mulher que trabalhou para sobreviver e para fazer viver, sabe? Para dar oportunidade do outro ter uma vida digna também, né? Hoje, eu não preciso mais trabalhar para sobreviver, porque estou aposentada, então eu posso me dar o luxo de fazer o sarau na favela, sabe? De ter essa ferramenta que eu nem sabia que eu estou aprendendo, assim como eu aprendi lá atrás a lidar com a pedagogia com as crianças, né? Quando eu fui trabalhar na instituição, na Cruzada, que eu via, lá tinha idosos e criança, e via os idosos, as crianças viam os idosos cantando Noel Pixinguinha, Ari Barroso, e as crianças cantavam, eu fui fazer um projeto intergeracional, onde eu conseguia juntar aquelas forças, né? As crianças do repasse cultural, aproveitando o repasse cultural para as crianças, e, ao mesmo tempo, o lado afetivo daquele idoso, para dar carinho para aquele idoso se sentir mais acolhido, mas nunca usando o idoso como mão de obra. Sempre tive funcionários fazendo a função deles, o professor para dar aula, nada do idoso ter que dar aula, entendeu? Jamais, jamais, porque aí eu não é do meu perfil, né? Não seria do meu perfil. E no Sarau na Favela, quando eu pensei no sarau, eu pensei na favela de fato, né? Naquela favela que eu conheci, na favela onde eu morei, tanto Praia do Pinto quanto Cidade de Deus, principalmente, nos amigos das favelas que eu conheci, nos poetas que eu conheci, Fliso, Flupe, e Alemão, e Iacari, Bangu, e etc., Campo Grande, né? Rua, né? Alcindo Guanabara no meio da rua, que é o Sarau Divergente, e o Sarau da Pafanque, a minha vida de sarau de rua também, né? Foi pensando nisso, mas não foi bem isso que aconteceu, né? E eu estou aprendendo a lidar com essa questão. Claro que eu tenho os amigos que vieram daqueles momentos de saraus, mas hoje o que chega para mim são pessoas do Brasil todo, sabe? Para você ter uma ideia, nós estamos no nosso sarau na 33ª edição, né? Que está lá online, que foi ontem, a 33ª. Eu já estou programada lá no YouTube na 43ª edição. Eu já estou fazendo final de dezembro e janeiro, né? Eu já estou fazendo final de dezembro e janeiro com muita gente. E se você observar, eu solto na página do Sarau alguns vídeos que são mais longos, né? Eu salto, porque aí eu dou visibilidade para aquele artista que merece essa visibilidade. E também dou oportunidade no sarau conjunto para entrar mais pessoas, né? E agora, uma coisa que eu estou observando, que nós já estávamos na Áustria, nós já estávamos na França, nós já estávamos na África, e agora nós estamos assim chegando na Itália, e está vindo muita gente da Itália, né? E está muito gostoso, porque o que eu estou sentindo, que o sarau, ele está me trazendo uma visão dos nossos artistas que se dedicaram, assim como eu me dediquei à minha vida profissional, como educadora, né? Não como poetisa, nada disso.
porque isso eu estou tendo a oportunidade de fazer de 2006 para cá, né? Depois dos 50, estou que nem Cora Coralina e Clementina de Jesus, né? Só da parte da terceira idade. Mas quando eles decidiram sair do nosso país para ir para fora, para lutar por aquilo que eles desejavam e queriam, e talentosíssimos, eles estavam fazendo como eu, pegando uma espada, sabe? Eu aqui defendendo as crianças e eles lá a cultura popular brasileira. Eles estavam lá levando a música brasileira para o mundo, sabe? Eles estão lá levando a música popular brasileira. Assim como o pessoal dos outros estados que estão chegando, a maioria, eu observo também que tem uma determinada idade, que foi algumas mulheres igual a mim, que só pode se dedicar à poesia depois dos 40, dos 50 anos, por conta da vida, né? Por conta da vida. Então, o sarau está, assim, muito prazeroso. A gente já tem mais de 400 artistas, não é pouco artista do nosso sarau, né? Mais de 400 vídeos, claro que sim. Porque tem gente que manda 2, 3, né? E eu ainda fico perturbando. Eu ainda perturbo. Eu acho que está dando certo, sabe? Eu não sei ainda um mecanismo que precisa melhorar, né? Eu acho que precisa melhorar. Estou pensando nas lives. Hoje até falei com a minha filha de chamar esse povo do sarau, por exemplo, de fora, que venham se apresentar, mostrar o que eles fazem para o outro. Eu estou pensando em fazer, mas primeiro eu preciso dominar essa tecnologia, que eu ainda não sei bem, né? Estou tentando aprender a fazer as nossas artes do sarau. Aí eu fico escutando também os filhos, né? Mãe, esse vídeo é muito grande, ninguém vai perder tempo para escutar 30 minutos de vídeo. Aí eu fico, mas eu não posso deixar de botar aquela pessoa, porque a pessoa fica esperando. Faz 3 vezes por semana, 4 vezes. Gente, é muita coisa. Eu estou estudando online, né? Eu estou estudando online, eu voltei a estudar, é difícil para mim, né? Eu estou aprendendo a lidar até com a ferramenta lá da universidade. Como é que vai ser isso? Eu não vou ter tanto tempo para isso, também tem que dormir. Minha coluna não aguenta, né? Então, são questões que passam pela vida que não é dificuldade, né? A dificuldade, quem põe na vida, a dificuldade é o nosso pessimismo, sabe? Quem põe na vida a dificuldade para a gente, né? Às vezes é a nossa falta até de fé na gente, né? Não é fé em Deus, não, porque cada um pode ter, até nem ter fé e ter fé nela, na pessoa, né? Eu vou melhorar, eu vou cada vez ir para frente, né? Até porque sabe que a gente tem que caminhar para frente, porque o que nos aguarda no final é um buraco. Então, eu não vou ficar no buraco agora, né? Eu agora quero andar no chão, de cabeça erguida e agir na vida, né? Não é deixar a vida levar só, não, né? A vida vai me levar, mas vai me levar com ritmo, com música, com beleza, com educação, com poesia, com muita gente. É isso que a vida tem que levar a gente, né? É maravilhoso te ouvir, assim, e ver o quanto você se diverte ao falar e quanto que é divertido para você essa vida que você, na realidade, que você leva, mas não é como uma correnteza que a natureza te leva, mas sim as ondas da musicalidade do poema, da melodia da música, que vai te levando nesse caminho. Eu fico muito feliz de ouvir isso tudo, assim, que são só coisas boas, assim, quanto é importante ouvir e perceber que, apesar de você, comentou, você se aposentar, você ainda continua trabalhando e continua promovendo coisas boas para os próximos, porque o Sarau na Favela é um espaço virtual, mas é um espaço, e para quem é artista, eu digo que eu sou artista também, quem é artista, a gente precisa desse espaço. E muitas das vezes a gente precisa de pessoas fazendo coisas boas. E de fato, o Sarau na Favela, ele ainda vai produzir muitos frutos, sabe? Para as pessoas do Sarau. Tipo,
tem compositores que estão chamando alguns cantores para cantar suas músicas. E tem cantores procurando compositores. Isso dentro e fora do país. Então, eu acho que é assim, tá criando raízes, sabe? Criando raízes. E por falar assim, em continuar, eu não continuo o meu trabalho dentro da comunidade, de uma certa forma, e de uma outra forma eu tento, que é pelo CDD Vive, que é a página que eu tenho do jornal CDD Vive, porque eu escrevia no jornal, né? Sou uma das fundadoras do jornal. Depois que Silene morreu, eu também fiquei sem muita vontade de seguir em frente, porque ela era meu braço direito, eu fiquei só com o braço, né? Ela tinha aquele compromisso de chegar junto, né? De levar junto. E outras pessoas foram morrendo, porque a nossa comunicação comunitária, ela, do nosso jornal especificamente, né? Era mais formada por pessoas já mais idosas. Então, algumas pessoas foram morrendo, né? As novas que tinham saíram para trabalhar, para estudar, enfim, acabaram largando o jornal. Eu resolvi não quebrar minha cabeça. Falei, eu não vou quebrar a cabeça porque não é mais a minha praia. Agora eu tenho que fazer isso lá no CDD Vive. Então, eu continuo botando coisas que vão beneficiar a comunidade, porque para falar mal da favela, não precisa da gente, não, sabe? A gente tem que falar o que tem de bom na favela. Isso que a gente tem que falar, sabe? E é isso que eu procuro fazer lá, é campanha, é mais informativo, né? Eu continuo. E no caso da Dona Tuca, a Dona Tuca, com a experiência que eu tive na creche de idosos com crianças, eu fui estudar, né? Então, eu fui fazer gestão pública de projetos culturais na UERJ. O meu coordenador da minha monografia foi o professor Adair Rocha. E eu levei a proposta de falar da intergeracionalidade da criança com o idoso, desse repasse de cultura. Aí o professor me deu um livro chamado Mestres. Não falou nada, me deu só o livro. Eu vim para casa, li o livro. Era aquilo que eu estava falando de fato, né? Eu queria ver a interferência do idoso na vida daquela criança. Mas quem foi as pessoas, quais foram as pessoas que interferiram na minha vida? Aí eu fui atrás dos meus mestres. Então, a minha monografia ela tem duas partes. Uma falando da interferência do idoso na criança da creche e outra daquelas pessoas da comunidade na minha vida. E no final da monografia, eu colocava que eu ia fazer um livro. E fiz o livro, Os Grandes Mestres, Guardiões da Cidade de Deus, Fazedores de Destino. Esse livro foi de 2012. 2012, né? É esse livro aqui. E nele, eu conto... Esse livro aqui. Nele, eu conto a história dos mestres. A importância desses mestres para mim, né? Da Folia de Reis, da Dona Terezinha, minha mestra, corte e costura. Nunca me deu uma aula, mas eu vi Dona Terezinha costurar. Vi o valor daquela costura da Dona Terezinha. A Dona Benta, com o terreiro dela de candomblé, da Nação Bambuxê. No final, eu fui trabalhar com a Dona Benta. Quando eu pedi demissão do meu último trabalho, eu fui trabalhar com a Dona Benta, fui ajudar a Dona Benta. Falei, tudo que eu aprendi lidando com empresário, eu vou querer colocar agora aqui. Aí foi quando eu fui trabalhar com a Benta, com um projeto de mulheres empreendedoras. Trabalhei com a Benta 2 anos, ela faleceu. Se ela faleceu, meu compromisso era com ela. Então, eu saí fora. Que eu também entro e saio fácil, sabe? A Tuca, que também é minha mestra. E para a Benta, eu pude escrever um projeto e esse projeto ganhar para fazer a reforma do barracão, pela cultura. Pela cultura. Por Mestre Miúdo, eu pude escrever um projeto e ele ganhar como mestre da cultura popular para ele comprar o fardamento e os instrumentos da Folia de Reis. Também Secretaria de Cultura.
A Tuca, eu fiz a mesma coisa, escrevi um projeto para a Tuca, para Mestre da Cultura Popular. E no que eu me peguei na Tuca, né? O dia que eu fui escrever o projeto para a Tuca, eu fui para a casa dela. Quando eu passei na rua, a rua estava um silêncio danado, sabe? Muito silêncio. Eu falei, gente, tá tudo fechado, tá silêncio. E eu continuei andando, sabe? Normal. Cheguei na porta dela, gritei a Tuca, o que você está fazendo aqui? Que eu olho para trás, eu tinha passado por mais de 10 PM, armado até os dentes, tudo abaixado, eu não vi ninguém. Entrei para a casa dela, nisso a gente foi lá para trás, o tiro comendo, e eu querendo saber, né? E ao mesmo tempo com muito medo, porque a casa dela não tinha muita segurança, né? Uns 2 ou 3 dias depois, uma dona até bateu, quebrou a frente da casa dela toda, bateu de carro, né? Enfim, ela começou a cantar, eu comecei a escrever, ela começou a declamar, eu esqueci daquilo tudo lá fora e eu escrevi exatamente aquilo ali que eu vivi. Como pode uma pessoa, num ambiente tão dramático, ter poesia, né? Aí eu lembro do meu passado, como pode uma barriga com fome ter lirismo, sabe? Como? Suas tripas estão gritando, a sua alma está o quê? Sabe? Então, para a Tuca também ganhamos, né? E aí, com dinheiro, o que ela queria? Ela queria o livro. Aos 85 anos, esse foi o meu último trabalho, foi para a Tuca. Foi para a Tuca. O seu Severino Tupiara, eu também escrevi um projeto que foi vencedor, e nós fizemos o Centro Cultural Tupiara lá no Pantanal. E foi isso, esse daqui é o meu povo, né? O jornal também, eu fiz várias vezes projetos, né, que foram vencedores. O único projeto que eu escrevi para mim, na realidade eu escrevi para esse livro aqui, tá? Eu escrevi, ganhou, só que eu era... não vou me xingar, não. Não vou me xingar, não, porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Acreditava demais e botei uma pessoa como se fosse a responsável. Ela ficou com dinheiro e eu tive que bancar o meu livro. O que eu fiz? O dinheiro que eu pude juntar, eu fui e paguei meu livro para ela também não carregar o meu livro. E escrevi para a Secretaria de Cultura contando tudo. Falando, olha, eu botei essa pessoa como minha coparticipante, isso assim, assim. Ela não libera o dinheiro, eu preciso fazer o livro, eu já paguei o fotógrafo, eu já paguei não sei o quê, e nada. Então, eu agora não quero mais confusão comigo, estou saindo fora, e ela que escreve o livro dela, que não use o meu título, nem o conteúdo que está dentro do meu livro. O problema é dela para lá, e ainda vou ajudar essa alma a ser escritora. Aí, sai fora, sabe? Que não valia a pena. Não valia a pena. E depois mesmo, mas Deus não dorme, eu consegui ganhar desse daqui, que foi final do ano passado, né? Eu escrevi 200 prêmio do Ministério da Cultura em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Eu li aquilo e falei assim, caramba, fazer um livro sobre a independência do Brasil? O que eu sei de Dom Pedro? O que eu sei de independência? O que eu sei de Dom Manuel? Eu fiquei pensando, né? Caramba, eu não posso escrever um livro, vai ter como eu escrever um livro. Aí depois eu pensei numa cantiga que eu fiz para Xangô. Eu falei, gente, 200 anos da independência do Brasil, eu vou juntar 200 poemas. Quer coisa mais colonizada do que minhas poesias? Não, eu vou juntar. Aí juntei todos os meus gritos, que são 200 gritos por liberdade. É o nome do meu livro. São 201 poemas, que eu sou exagerada, fiz mais um. E, na realidade, eu começo com o primeiro poema. Não imaginava que eu ia ganhar. Não imaginava. Mas eu acho que esse poema daqui, ele deu com o Oxé. Oxé é o instrumento utilizado por Xangô.
É uma machadinha que tem dois lados, e ele usa dois, né? Então, eu acho que ele deu coxé na cabeça do jurado, que o jurado aceitaram meu livro, que eu falo assim, Coroa do Rei Xangu. D. Pedro foi coroado como um grande imperador, mas ele sabia que a coroa de rei era de Xangu. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangu. Pai Ogã, toque o alujá, que ele lhe dará axé. O amalá está no ponto, é começar o candomblé. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangu. Pai Xangô, com seu axé, veio ao povo defender, libertá-lo da injustiça e do jogo do poder. Bote a coroa na cabeça do rei de Nagô, bote a coroa na cabeça do rei Xangô. Que, na realidade, é uma cantiga, né? É uma música que eu fiz. Né? Aí, então, muito bom. Aí ganhei, né? Ganhei o dinheiro, e é um prêmio. Com o prêmio eu fiz um livro e operacionalizei, porque quem nasceu em favela sabe matemática melhor do que ninguém, porque sobrevive com nada. Não tem maior matemático do que quem foi criado e nasceu em favela, não é? Então, eu sei gerenciar muito bem o meu dinheiro. Eu não vivo para ganhar dinheiro. Não vivo. Eu vivo utilizando aquilo que me serve do dinheiro. E o que não me serve do dinheiro, aquilo que não me serve, não porque eu não precise dele, eu posso utilizar de outras formas, até para ser feliz, né? Até para ser feliz, porque eu mereço, todo mundo merece. Então, o que eu fiz? Resolvi fazer um CD também. Então, esse dinheiro deu para eu fazer o meu livro e o meu CD, que se chama Oceano em Mim. Claro que a cantiga de Xangô está lá garantida, né? Porque eu devo essa responsabilidade para ele. É um alujá para Xangô, é um tipo de música de Xangô, né? E são mais 14 músicas, são 15 músicas, né? E o nome é Oceano em Mim. Então, eu diria assim, eu fui uma criança infeliz? Jamais, jamais fui infeliz. Porque a infelicidade não está no outro, naquilo que o outro faz com a gente, não. Mas está no que a gente permite que o outro faça com a gente, sabe? E eu aprendi isso desde pequena, a me proteger, a proteger as pessoas, sabe? A viver com dignidade, a não cobrar do outro. Não é porque eu te ajudei que você tem a obrigação de me ajudar. O problema é teu se você não quiser me ajudar. O problema meu é resolver minha vida, sabe? E tentar. Eu não consegui, eu vou te pedir. Você não pode? Tá. Uma porta pode estar fechada, mas tem 1.500 abertas. Vai em busca, sabe? Vai buscar quem possa, vai buscar orientação, porque tudo não está numa pessoa. Não está numa pessoa. A gente tem um universo de gente. Hoje em dia, então, com a internet, muito mais, muito mais. Que maravilha, que maravilha. Valéria, a gente está chegando no finzinho dessas coisas maravilhosas, só coisa boa, só coisa edificante que você falou, essa história. O quanto eu imagino, quanto eu e todas as pessoas que estão na live, que vão passar pela live, vão se inspirar nas suas palavras, que são palavras que mostram que todos os seres humanos podem viver na alegria, fazendo coisas boas, promovendo coisas boas para o próximo. Eu gostaria de agradecer a sua participação, pedir que você, nesses minutinhos finais, fizesse uma fala, deixasse um recado, e agradecer demais por essa inspiração que é você para mim e eu acho que para todas as pessoas que te conhecem. Primeiro, gratidão pelo convite. Quero também dizer que eu sou grata às quebradas, né? Porque nos ajuda a ter essa visão também. A gente do nosso sarau, tem o sarau da Marquesa, que eu quero mandar meu beijo. Nós temos a revista Literarte, que você vai ter sua poesia lá.
que virou nossos parceiros, e o Sindicato Nacional dos Compositores, porque a gente tem muito compositor no nosso sarau e que a gente precisa ter um apoio. Então, eu já fui buscar esse apoio, né? Agora, queria te falar uma coisa para você. Hoje eu estou estudando, não te falei que eu estou fazendo letras? Sim, sim. E eu vi lá, não sei se você sabe, mas deve saber, a primeira pintura, o primeiro quadro, que foi a Missa do Brasil, foi pintada por um poeta por um pintor que tem o seu nome, Victor Meirelles. Foi ele que pintou a primeira missa do Brasil. Então, meu filho, você já está na arte desde 1500, não é de agora, não. Ai, que maravilha. Não é de agora. Ó, um beijo em todos, gratidão a quem pôde ficar aqui nos escutando. E sigam as suas vidas, tendo certeza que um dia vai ser melhor do que o outro. Tá triste? Põe um rádio para cantar, canta, dança, se mexe. Acha graça até do cachorro que está latindo, sabe? Seja feliz, porque vida é isso. Vida é isso, né? Vida é respirar, que a gente no momento não está podendo respirar como deve, mas você não só respira pelo nariz, não. Você respira pela razão, pela emoção, pelo sentimento. Você respira de diversas formas. Basta você escutar seu corpo, sabe? Escutar o seu corpo e viver. Então, viva a vida, lute pela sua vida. Lute pela sua vida. Porque sem vida não tem nada. Beijo em todos. E gratidão, Vitinho. Eu Tudo que de agradeço. bom. Muito obrigado, Valéria Barroso. Você é maravilhosa. Só coisa boa. Muito obrigado a todos vocês que passaram por aqui. Desculpe não conseguir comentar, falar os comentários de todos, nem cumprimentar todos que passaram por aqui, porque era tanta coisa boa, tanta energia boa, tanta alegria profunda no meu coração que a Valéria passou para a gente, que eu não consegui nem parar para pensar nos comentários, para falar os comentários. Mas muito obrigado à participação de todos, todos que passaram por aqui, que vão passar, meu muito obrigado. E toda quarta-feira, 4 da tarde, a gente está aqui, como bem falou a Valéria, fazendo coisa boa, falando de coisa boa, mostrando para o mundo e para todos vocês que sim, existem coisas boas e pessoas boas por aí. O que a gente precisa é compartilhar, é promover, é falar, dar publicidade, para a gente perceber que a nossa vibração ela pode ser melhor, mais positiva. É só a gente compartilhar. Não tem muita coisa ruim, não. Tem coisa ruim? Tem, mas tem mais coisa boa do que coisa ruim. Grande beijo a todos vocês. Até quarta que vem. Quarta, 4 da tarde. Quarta, 4 da tarde. Beijo grande. Obrigado, Valéria. Beijo. Sigam, compartilham, curtam essa live. Vai lá, segue o Sarau na Favela. Sarau na Favela, Valéria Barroso, siga nas redes sociais, vai no canal do YouTube, compartilha, curte e seja também parceiro. Apoie, contribui, colabora, patrocina, porque a gente precisa disso. Todos nós do movimento artístico, educacional, cultural, a gente precisa de apoiadores, agentes do bem, parceiros e patrocinadores. Então, quem quiser, manda direct para a Valéria perguntando, manda direct para o Arte Faz Parte, para o Victor Meirelles, perguntando o que você pode ajudar, como você pode contribuir, ainda mais pensando em momento de pandemia. Grande beijo a todos vocês, obrigado a todos, beijão, obrigado, fui! Até quarta-feira, beijo! E aí vai passar por aqui, não vai curtir, não vai compartilhar, não vai dar like, não vai se inscrever no canal, vai no sininho, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Grande abraço. Aqui do Guerreiro da Luz, eu, Victor Meirelles. Tchau, tchau. Até live. Até live.